Meus alunos, professores queridos da segunda série do ensino médio, estamos aqui para mais uma aula de física. Fala, Fabião. Eu consigo falar, sim. Você sempre pede pra gente falar, né, estudantes? Você assusta a gente, né? Fala, meus alunos, fala aí, a gente tá falando aqui. Uma boa tarde a todos os estudantes, aos professores. Sejam bem-vindos para mais uma aula aqui no segundo ano. E uma aula super interessante, uma aula que vai aquecer suas ideias aqui. Porque a aula vai falar sobre o quê, Giba? Vamos falar sobre temperatura, certo? Mas antes de começar a aula, vai ter o sinal? Ó o sinal! Pá! Chama a galera aí! Entra na sala aí, se eu fechar a porta já era. O diretor tocou o sinal, a galera não vai entrar tem. Mais não. Você deixa entrar? Olha, bateu o sinal, a galera já tem que estar na sala, né? Senão, a porta fechou, galera. Isso, meus alunos! Atenção total aí, adoro a participação de vocês. Fiquem atentos aí, vamos falar de temperatura. Vamos fazer um experimento bacana com vocês aqui hoje, beleza? E também usar um simulador que você já conhece aí, certo? Então o que acontece, ó? E eu sei também que tiveram uma aula de português, né? Sim, tiveram uma... E olha eles aqui invadindo o nosso estúdio aqui também, ó. Boa tarde. Mauro, tudo Segundão bem? Foi muito bem aqui na aula de português. Agora eles estão aqui invadindo nossa aula aqui. Que beleza. Boa tarde. Aê, que beleza, pessoal aí, firme e forte. Prontos aí pra aula, né? Sim, estamos todo mundo junto aí, certo? Eu adoro a literatura deles, mano, fico até emocionado. E você fez um poema falando de literatura, Giba? Você fez um poema para essa aula? Porque você é um cara literário, né? Literário aí certinho, poesia, né? Pura. Ó, vamos ver qual é o tema da aula de hoje? Quais são os temas aí? Antes, habilidade, né? Certo. Sempre a gente fala da habilidade aí. Estamos trabalhando com o primeiro bimestre aí do ensino médio, segunda série, ó. Explicar as propriedades térmicas da substância associando-as ao conceito de temperatura, a sua escala absoluta, tá? Utilizando o modelo cinético das moléculas, tá? Muito bacana aí com meus alunos, professores e queridos aí. Ó, adiciona a gente no Instagram, @gibafísica, @minhas aulas online aí, adicione a gente. Bacana que uma aluna perguntou para mim hoje, né? Hoje foi ontem, né? Sobre a questão da relação dos conteúdos da segunda série. Ela perguntou assim, professor Giba, eu posso já começar a estudar um pouquinho, por exemplo, já a temperatura, que eu vi que vocês começaram a falar um pouco já de calor, de transferência de calor. Eu falei, não, legal, bacana, né? A gente já começamos um pouquinho meio que invertendo os conceitos, para quê? Já para sensibilizar vocês a relação do calor com a temperatura, tá? Então isso é importante. Você pode começar estudando temperatura antes, termometria? Sim, pode começar a estudar um pouquinho esse conceito antes, depois você entra no conceito de calor. A gente inverteu um pouquinho para, como a física está sempre aí junto, né? Calor, temperatura, sistema térmico, então a gente fez uma inversão com relação aí às habilidades. Mas vamos chegar também à questão hoje de temperatura, termometria, né, Fábio? Também uma área bacana, né? Sim, né? Vamos trabalhar muito aí esses conceitos envolvidos na aula, né? Porque daqui a pouco o Giba vai contar pra gente aí sua poesia, e sua poesia tá toda relacionada com a temperatura dessa aula aqui, né? Isso mesmo. Ó, pessoal, vamos ver quais são os temas aí. Tá aí, ó. Tá? Temperatura. Afinal, o que é temperatura? Coloque no chat aí, meus alunos, os professores aí. Escalas termométricas, tá? Vamos falar um pouquinho das escalas termométricas, dos termômetros. Propriedades térmicas das substâncias, né, que é muito importante aí. Vamos fazer um experimento também para vocês. Vamos usar também o simulador e aí trabalhar um pouquinho com relação aos conceitos aí de temperatura do ponto de vista microscópico, certo? Vamos lá? E aí tem aí uma poesia, tá? Sempre na aula do Giba tem poesia. A poesia aquece a ciência, o mundo da arte, né? Então o pessoal adora aí a questão da poesia. Eu posso dar uma poesia para dar aula de física? Pode, ali, ó. Tá vendo aí, ó? Olha a poesia, o nome da poesia. Dimensão do ser. Profundo? Será que a gente consegue, igual ao primeiro, colocar uma música de fundo e você fazer uma leitura assim? Isso, assim. Aquelas leituras, uma declamação, a física. Do outro universo, né? Olha, dê aí a música. Olha, olha aí, ó. Eita, ó. És o grau da agitação térmica do meu mundo. Comecei bem, hein? Água, terra, fogo e ar. Estou em sono profundo. Olha, os mistérios do universo que nos deixam inquietos. Mais intensa a sua voz,
menos minha alma está por perto. Olha, rapaz, Giba! Ô, bruxo! A galera gostou. O pessoal a galera gostou, a galera gostou. O pessoal do estúdio aqui é tudo ligeiro, rapaz. Tá vendo aí, ó? Galera Você gostou? Você chorou, não? Não. Não, né? Ficou emocionado, né? Também não. Eu vi sua cara, ficou meio assim. Eu estava percebendo ali, você começou com S, né? S. Isso. Eu já tô puxando ali pro, né? Beleza. Reclamando ali pro mundo. O grau, né? Então, grau de agitação térmica a gente associa a temperatura, não é isso? Temperatura, tá vendo? Muito a gente bem. pode usar a poesia para trabalhar a física. Agitação do mundo, a gente associando. Então, quanto mais agitado, maior a temperatura, né? Grau médio de agitação que a gente vai trabalhar como temperatura, né? Tá. E aí, grau tem a ver com as escalas, né? Existem algumas escalas de temperaturas, né? A gente vai falar aqui nessa aula sobre essas escalas. Bacana, então, né? O verso do Giba é carregado de significado vivo. Né? Água, terra, né? Os elementos da natureza, muito bacana ali, Estou né? em sono profundo. Né? Não durmam nas nossas aulas, estudantes. Isso. O Giba tá induzindo aqui ao sono, mas não é para dormir na nossa aula, né? Não, ela ficava ligeira aqui, porque o pessoal estava bem atento aqui na nossa aula, certo? Depois dessa poesia aí, vamos que vamos aí com vocês, certo? Um pouco aí a relação da arte, física e cultura, né? Sim. Física e cultura, beleza? Então aí, pessoal, levantamento prévio dos estudantes, isso é legal aí, ó. Qual o papel do suor no controle da nossa temperatura? Certo? Coloque no chat pra gente aí, ó. Qual a relação da temperatura com o coronavírus, né? Uma relação direta aí, né? Relação do coronavírus, né? Bacana aí. Coloque no chat também pra gente. A gente vai comentando com vocês aí, certo? A relação do suor com a temperatura, né? O controle da temperatura corporal. Coloque no chat pra gente aí com os professores aí, com os alunos queridos. E a relação da temperatura com o coronavírus, né? É um tema muito atual aí com relação aos conceitos físicos aí em relação ao coronavírus, beleza? Vai colocando no chat aqui, que eu tô aqui também aqui com o meu celular junto com vocês aqui, ó. Olha lá, pessoal de Bonfim Paulista, de Guarulhos, da Nicota Soares, pessoal da PEI. Maria de Fátima. Maria de Fátima, o professor aqui, Hélio, já colocou, controlar a temperatura corporal. Isso é referente, então, ao suor, né? O motivo. O pessoal de Cesário Lange, aqui também, Nadineia, né? Controlar a temperatura do corpo. Então, aí, acho que é isso, né? A galera aqui já postando para nós aqui qual é o objetivo, qual é, né? A função do suor aí no corpo humano, né? Então, isso, bacana, né? Muito bem. Parabéns aí, galera. Com o vírus é a reação, né? Porque você tem, né? Você está infectado aí, tem a questão do aumento da temperatura interna, né? Da temperatura corporal, que é a questão da febre, né? E aí você tem a medição da temperatura, né? É um dos indícios que você está infectado, é o aumento da temperatura interna, né? Ou a reação da febre aí com o corpo, a questão do corpo humano. Certinho? Mas o pessoal já colocou aqui bem essa questão aí. Sim. Suor controla a temperatura com o meio ambiente. Para Francisco aqui, bem associado e bem lembrado aí. Bacana. É porque precisa equilibrar, né, o calor do corpo com o meio em que ele está, né? Sim, muito bacana aí a participação de todos vocês, certo? E aí, o que acontece? Vamos falar de temperatura, mas vamos fazer aqui um experimento aqui na prática com vocês, certo? Com um experimento a gente vai falando os conceitos para vocês. Vou pedir pro Fábio aqui colocar fogo. Tocar fogo. Isso, toca fogo aí pra gente ver. Inicialmente a gente verificou a temperatura dessa amostra de água. A gente tem uma amostra aqui de aproximadamente 100 gramas, né, de água, né? Isso. A gente fez aqui a verificação antes e a gente verificou que está próximo a 27, 28, né? Isso. É a temperatura. Aí a gente tem um termômetro. E aí o termômetro está aqui, né? Essa parte de baixo do termômetro, né? Esse é um termômetro de álcool. E aí ele está em contato ali com a água, né? A gente precisa sempre deixar o termômetro um certo tempo em contato com a água para que eles entrem em equilíbrio térmico, né? Ou seja, a temperatura do termômetro e a temperatura da água são iguais agora, né? Isso. Bacana mostrar, Fábio, que você falou do termômetro. O termômetro é um dos tipos, né, de dispositivo que mede temperatura, mas existe outros tipos também que mede temperatura. Mas o importante também que você falou, tem que entrar em equilíbrio térmico, tá? Não pode esquecer esse conceito. Esse é o motivo que quando você vai lá, né, verificar a temperatura de alguém, vamos verificar a temperatura do Giba, né? Você vai colocar o termômetro embaixo do braço, mas tem que esperar um tempo, né? Para que o termômetro entre em equilíbrio ali com o corpo do Giba aí, ou de quem você está verificando, né? Isso. Bom, aí agora a gente vai observar, né, como é que o termômetro verifica a temperatura, né? Então você observa lá a coluna no interior dela ali, a coluna não é de mercúrio, nesse caso é um termômetro de álcool, né? Então você olha ali a altura da coluna. Então ao colocar agora
na água, eu esperei um tempo, eles entraram em equilíbrio térmico. Agora nós vamos fornecer energia para esse cara, né? Nós vamos fornecer energia térmica para ele aqui. Como é que eu vou fazer isso? Como o Giba disse, tocando fogo, né? Deixa eu posicionar aqui. Isso. E aí agora a gente vai observar como ele vai funcionar, né? Esse nosso termômetro, né? Uma dificuldade que a gente tem é de... Aí. Isso. Só lembrando que esses materiais aí, né? Muitos desses materiais, Becker, né? Esse suportezinho aqui também tem em laboratório da escola, né? Esse material mesmo eu peguei do laboratório da minha escola aí, né? Que foi emprestado pra gente usar aí. Então esse termômetro a álcool a gente encontra também em laboratórios, né? No caso da escola. O suportezinho e o suporte para colocar, por exemplo, o material, você pode até usar outro tipo de suporte diferente, não precisa ser especificamente esse, né? E as velas que você acha aí para comprar em mercado, aí essas velas que a gente utiliza para fazer experimentos de termodinâmica, né? Usa muita vela, né? E à medida que a gente está fornecendo aí energia, né? A gente está observando aí que aquela coluna de mercúrio, né? Ela vai subindo, né? Então a gente vai chamar aqui, né? A gente tem uma escala aqui que está mostrando que algo está ocorrendo nessa água, né? Que é o que a gente está chamando de aumento de temperatura. E como é que a gente está verificando o aumento da temperatura? O líquido está subindo ou expandindo, né? Então o líquido está subindo aqui a coluna de vidro do interior do termômetro, né? Essa é uma forma que a gente está verificando a temperatura, né? Então a expansão aí, né? Dá para verificar. Aí acho que dá dando para ver na imagem, né? Que a coluna está expandida aí à medida que vai, como a gente diz, né, aquecendo aqui a água, né? A gente está fornecendo energia térmica aqui, e aí está havendo uma mudança na temperatura. Tem a ver também o importante também é citar, né, nesses experimentos, o que acontece? Você tem ali o bulbo, né, que tem ali uma certa quantidade de álcool, ganha energia, você tem uma dilatação térmica, né? Nesse caso, a dilatação é volumétrica, né, no caso. O que acontece? Aí você tem a questão também do coeficiente de dilatação do líquido, né? E aí ganha energia e acontece essa expansão aí do líquido com o aumento da energia aí. E aí, pessoal, falando aqui com temperatura, grau da agitação térmica das moléculas, certo? Estou fornecendo energia aqui para a água, né? Então estou metendo o quê? Também é importante, energia interna, né, Fábio? Isso é muito que a gente viu, né, inicialmente uma visão macroscópica, né? Que você coloca sobre algo que está recebendo energia térmica, né? A gente está aquecendo. E aí a gente está tendo uma visão macroscópica. O fenômeno que a gente está enxergando é essa coluna aí de líquido, né, subindo, né? Agora a gente vai tentar ver o interior disso. O que está ocorrendo lá dentro, né? Que aí seria uma visão microscópica, né? Que é o que a gente vai precisar agora de saber sobre as moléculas, né? O que está acontecendo com as moléculas de água e com as moléculas do líquido no interior do termômetro, né? Vamos deixar aquecendo aí e a gente vamos falar um pouco mais, falar um pouquinho sobre a visão micro. Na questão das moléculas, né? Pessoal, só para mostrar para vocês um pouquinho aí, esse slide que fala lá, temperatura, né? E aí tem esse conceito aí que você encontra em livros, né? Grau da agitação térmica das moléculas, né? E aí, muito importante aí, meus amigos, muito importante é a questão da medida da energia interna de um corpo, tá? É lógico que o corpo tem que estar em equilíbrio térmico, isso é muito importante. Então eu coloquei aí para você, né? Aí tem uma molécula, vai ganhar energia, vai ter uma agitação térmica aí eu posso medir aí a temperatura baseada nessa agitação térmica aí das moléculas, tá? Mas o importante mesmo é a questão da energia interna. Você modifica o sistema, né, a energia interna do corpo, e aí você pode aumentar a sua temperatura, beleza? Certinho? E aí, só para a gente ter uma ideia sobre a questão da relação da temperatura com o mundo microscópico, com o mundo das moléculas, né? Tá? E aí a gente vai usar um simulador para observar, né, essas moléculas, né, Fábio? Isso, nós vamos aí. Você viu aqui no macro, né? Isso, tem um modelo teórico aqui para a gente tratar, né? Isso. Tratar o que a gente está observando aqui, né? Estamos fornecendo calor e aí a gente tem aqui agora, né, a expansão desse líquido no interior do nosso termômetro, né? É importante você perceber, estudante, que neste momento a gente vai tratar as moléculas como bolinhas. Tá bom? Então, no modelo que nós estamos estudando agora, o que representa as moléculas são as pequenas bolinhas que nós vamos observar no simulador. Então, a molécula de água, por exemplo, nós vamos representar por 3 bolinhas. A molécula de um gás, por exemplo, representa por 2 bolinhas. Tá bom? Então, as bolinhas agora, nesse momento, é o nosso modelo de... Certo? Aqui tem uma determinada temperatura que está em Kelvin, beleza? Outra coisa importante, tá? Escalas termométricas. Então, vamos trabalhar aqui com tanto em graus Celsius, a gente usa muito no Brasil, mas também a gente usa temperatura absoluta. A gente usa o Kelvin e também tem a temperatura em Fahrenheit, né? Faz certo, Fahrenheit? Fahrenheit. Fahrenheit, né? É isso.
que é usada muito nos Estados Unidos, né? Essa escala. Isto, né? Tem outras também, a Reiki, né? Sim, outras escalas, né? A mais conhecida nossa aqui no Brasil é a popular escala Celsius, né? É uma escala bem popular no Brasil e no mundo, né? Mas aqui no Brasil ela é muito mais conhecida, né? Menos conhecida é a escala Kelvin, né? Mas também no Brasil se fala muito, no ensino médio a gente trabalha basicamente com essas três, né? A maior parte aí a gente trabalha com a escala Kelvin, Celsius e Fahrenheit. Isso. E também tem a pressão interna, que depois a gente vai acrescentar mais as variáveis de estado de um gás, né? A pressão, volume e temperatura, tá? Aí você fornece aqui energia, né? Você tem uma energia para essas moléculas, no caso, né? Então, observando a temperatura do corpo ali, do sistema, beleza? Forneci calor para o sistema, forneci energia para as moléculas, aumentei a energia interna, aumentei a sua temperatura, tá? Pessoal, esse simuladorzinho, os professores, os alunos podem baixar aí, é de graça, é o FET Colorado, né? Para brincar um pouquinho com as variáveis de estado, com física, né? E dá para trabalhar vários exercícios nesse simulador aqui, né? Trabalhar várias atividades com esse simulador, tá? Aqui, nosso objetivo é trabalhar com o conceito de temperatura, mas depois eu vou usar mais simulador aí para trabalhar outras variáveis, né? A gente vai trabalhar muitas variáveis macroscópicas, né? No sentido do gás, né? Beleza? Então aqui, ó, observe bem, ó. Estava inicialmente a 300 Kelvin, foi para 908 Kelvin, no caso, tá? Depois vocês vão fazer uma equaçãozinha básica para converter Kelvin para Celsius, né? Celsius para Fahrenheit, assim por diante. Beleza? Então aqui, pessoal, ó, aumentei a energia interna, aumentei o grau de agitação das moléculas, aumentei a sua temperatura. Aqui uma simulação e aqui a vida real, né, Fábio? Comparar aí a relação. E a gente consegue observar nessa simulação por que a gente comentou que quando coloca o termômetro em contato com o corpo precisa esperar um tempo, né? Já que as moléculas vão se agitando, né? Elas vão se agitando ali próximo, por exemplo, a região onde está incidindo ali a chama, né? Aí vai se agitando, essa agitação vai se expandindo, né? Aí, à medida que o termômetro está ali em contato, né, precisa um tempo para essa agitação também, né, atingir ali as moléculas do líquido que contém no termômetro, né, o líquido que está no interior do termômetro. Aí, essa transferência de energia, né, ela leva um tempo para ocorrer. Aí, com o passar do tempo, a mesma agitação que a gente observa nas moléculas do gás aí que a gente está observando é a mesma agitação que a gente vai observar nas moléculas do termômetro. Então, por isso que precisa de um tempo, né? Não é instantâneo. Elas olham assim as outras, elas estão agitando, eu vou me agitar também, né? Leva um tempinho, né? É que nem bagunça de sala, né, Giba? Ranking, né? A bagunça de sala começa assim, né? Começa 2, 3 ali no cantinho. Aí eles vão agitando, aí leva um tempinho, com pouco tempo, né? Tá todo mundo agitado. Todo mundo agitado. E a temperatura da sala aumenta, né? Aumenta. A temperatura da sala aumenta porque todo mundo tá emitindo calor ali, né? E a bronca do professor também. É, isso mesmo. Pessoal, então eu também posso retirar a energia, né? Resfriar o sistema, né? Aí a temperatura vai diminuindo, né? Então eu estou tirando energia do sistema, a temperatura vai ficam menos agitadas, né? Certo. Então a gente pode falar que temperatura, na verdade, ela verifica isso, né? Se as moléculas estão muito ou pouco agitadas, né? Isso mesmo. Né? Por isso que a gente, quando iniciou no slide, né, definimos a temperatura como grau médio de agitação. Como não tem como verificar a agitação de cada uma delas, né? Por isso que entrou a palavra médio aí, né? Na média, elas estão assim, bem agitadas ou pouco agitadas, né? Isso mesmo. Pessoal, como que você simular? O simulador é o FET Colorado, tá? Põe a PHET, né? Ponto Colorado, você acaba aí entrando no site lá e tem várias simulações de física lá, de química e biologia e assim por diante, beleza? Pedi pro pessoal aqui voltar para os slides pra gente continuar falando um pouquinho a relação da temperatura, das escalas termométricas, um pouquinho, né? Sobre as escalas termométricas. E aí, trabalhando um pouquinho com vocês, lá, ó, tem as escalas termométricas, você tem lá, ó, a escala Celsius, Fahrenheit, né? O Kelvin, e aí você tem os pontos aqui de fusão 0 aqui, de ebulição é 100, no ponto de vista aqui da água, tá? No caso, na escala Fahrenheit é 32 e na ebulição 212. Você muda a escala, você muda o ponto aí de referência, né? Então, no Kelvin tem 273 e 373 Kelvin, tá? No caso, beleza? E aí a equaçãozinha de conversão, né? De unidades. Se você quiser brincar um pouquinho, converter uma escala na outra, tem aqui, ó. Para converter Celsius para Fahrenheit, você usa essa equaçãozinha aqui, ó. Certo? Para converter Celsius para Kelvin, essa equaçãozinha clássica aqui que vocês têm também em qualquer livro didático, aí aparece, né? As equações para você saber, apareceu lá né, nos Estados Unidos, lá é 200 graus Fahrenheit. Mas você fala, pô, tá alto. 200 graus Fahrenheit, caramba, mas converte isso aí em Celsius para ver qual é a relação, né? Para você ver qual é a relação de uma para outra, se está dentro da realidade física ou não, a relação de temperatura. Beleza? E aqui eu coloquei
uma tabela, tá, pessoal? Uma tabela de temperaturas absolutas notáveis, tá? Desde o universo ao universo, logo após o Big Bang, né? Tá lá, ó, 10 elevado a 39 Kelvin, tá? Ó, interior do Sol, 10 a sétima Kelvin, beleza? Coroa solar, ó, coroa solar tá 10 a sexta. Temperatura média da Terra tá aqui, ó, 288 Kelvin ou 15 graus Celsius, tá? Temperatura média da Terra. Uma bomba atômica, né, no caso. Aqui, acho que aqui tem a ver com a Hiroshima e Nagasaki, tá? Você tem aqui, ó, 3.10, então daqui 30, né, 300 milhões, né, 300 milhões de Kelvin, né? 3 elevado a quinta. Bomba de hidrogênio, né? Tá vendo? A bomba de hidrogênio é a potência lá, 10 elevado a 8, né? O filamento de uma lâmpada incandescente, né? Bacana, ó, 3 vezes 10, 3.000 aí, Kelvin, tá? Chama de um fogão, a temperatura média, né? E tá aí, ó, 1.1 vezes 10 a 3 Kelvin, tá? Temperatura média do corpo humano, tá aí, ó. Se você falar assim, ó, quando você chegar na farmácia, você fala assim, ó, qual é a sua temperatura média? Você fala assim, ó, pro farmacêutico, é 309,5 Kelvin. Bacana. Ele vai gostar? Não, ele não vai gostar. Entendeu? Mesmo porque os termômetros que normalmente vendem nas farmácias aqui, eles estão calibrados em Celsius, né? Isso. Chega em casa e fala, mãe, minha temperatura tá 309,5 Kelvin. A mãe fala, tem que internar. Vai internar agora, você tá doido, né? Não, mãe, é 36,5, é conversão, é brincadeira de físico, né? O pessoal gosta de brincar com a física. Ó, temperatura média de um freeze, 253 Kelvin ou menos 20 graus Celsius, tá? Temperatura mais baixa no laboratório, tá? Pessoal, ó, olha que esses dados aqui, ó, tá um pouco, né? Aqui acho que foi, tá um pouco aí, acho que foi de 2000 e pouco. Então, com certeza, eles chegaram a uma temperatura bem mais baixa que essa aqui, tá? 2.8 vezes 10 a menos 10 Kelvin. E aí tem a questão do zero absoluto, né? O zero absoluto pressupõe que todas as moléculas estejam paradas, tá? E aí os professores dá para discutir com os alunos. Existe, sabe que podemos chegar ao zero absoluto? O que você acha, Fábio? Tudo paradinho ali, estático? Vamos tirar uma foto? A gente vai discutir isso quando falar um pouco mais sobre termodinâmica nas aulas futuras, né? Isso. Mas, teoricamente, a gente pode chegar ao zero absoluto. Teoricamente, dependendo do autor, né? Porque é quase consenso hoje, né? Que o zero, realmente, as moléculas, na menor temperatura que existe, né? No zero absoluto, as moléculas, de fato, não estariam paradas, né? Mas pensando aqui no modelo que a gente está criando, né, então a gente já está pensando, quando a gente está falando de zero absoluto, na escala Kelvin zero, né, ou menos 273 Celsius, as moléculas estão na menor agitação possível. Então a gente pode pensar assim, né? Sim. Na menor agitação. Ô Giba, já que a gente falou de temperaturas tão baixas, né, será que os estudantes conseguem responder aqui no chat para nós qual é a maior temperatura que existe? Isso, bacana. Falamos da menor, né? Nós falamos da menor. E a maior temperatura? Isso, Qual é? aí. Encontra maior aí, temperatura no chat pra gente, né? Pessoal, tem só uma questão importante, ó. Com relação aqui à temperatura média da Terra, tem uma informação aqui, ó. Levando-se em conta o efeito estufa, né? Caso contrário, seria menos 18 graus Celsius, tá? Então, o efeito estufa é um fenômeno natural ali que mantém a temperatura da Terra a 15 graus Celsius, certinho? E aí, aqui os termômetros, né? Comentar um pouquinho que é um dispositivo. Um dos dispositivos que mede que serve para medir temperatura. E aqui tem uns esqueminha, né? Como é que seria um termômetro, tá? O capilar, o bulbo e o estrangulador, né? Aí você fornece energia ali. Nesse caso aqui seria de mercúrio. E aí mercúrio absorve energia. Tem uma expansão térmica ali, né? Uma expansão no sentido da volumétrica do sistema. E mede a temperatura ali, atingindo o equilíbrio térmico, tá? Muito importante aí. Ó, aqui tem a medição de temperatura, né? Na época que a gente está falando do coronavírus, né? Então aqui tem uma imagem aí atual, né? Para você medir a temperatura com um termômetro de infravermelho. Certo? É bem diferente do nosso aqui, né? O nosso, olha, inclusive a temperatura aqui, a água chegou quanto aqui, já? A praia aqui já está aqui a praticamente 60 graus Celsius, pessoal. Tá dando energia, tá aumentando a temperatura. Muito bem, né? Muito bacana aí, certo? Pessoal, fechou aí hoje, certinho? Fechamos a temperatura? Manda um abraço aí para os estudantes, para todos os professores que estão acompanhando a gente, né? E aí nós continuamos aprofundando aí nas próximas aulas, hein? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.